Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal. Pessoal, quarta-feira aí mais leve para nós torcedores vascaínos. Após essa vitória maravilhosa de virada ontem contra o Operário, vamos falar muito de como está a situação do Vasco na Série B, o que esperar para o próximo jogo contra o Novo Horizontino, voltas importantes ao time, também desfalques. Vamos falar tudo isso e muito mais para vocês. Bem, vamos falar aqui da situação envolvendo o técnico Jorginho e Alex Teixeira. Será que eles vão continuar para o próximo ano? E também vamos falar aqui do bicho que esses jogadores podem ganhar, hein, cara? O Vasco, se subir, vai ganhar muito dinheiro esses jogadores aí. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né? Já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. É aqui no nosso canal Vamos Vasco, hein? Seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. Se você já conhece o nosso canal, compartilhe com seus amigos aí para ajudar demais o nosso crescimento e a gente chegar a 180 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada, hein? Bom, pessoal, o Vasco ontem venceu bem, venceu por 3-2 no apagar das luzes lá no Paraná. Venceu por 3-2 o Operário e se consolidou mais uma vez dentro do G4, né? O Vasco chegou a 52 pontos, está hoje a 3 pontos de diferença para o quinto colocado, que atualmente é o Sport, né? O Sport venceu na rodada e encostou no Vasco. Só que o Vasco conseguiu aquela virada maravilhosa, aquele milagre, cara. Com a ajuda dele, né? Do brabo, né? Até botei a camisa do cara aqui, porque, pelo amor de Deus, essa camisa ia ficar guardada eternamente. Mas o Alex Teixeira voltou aí a jogar bola. Finalmente estreou com a camisa do Vasco, né, cara? Tá aí o resultado, 2 gols marcados num jogo importantíssimo pra vida do Vasco, pro Vasco ter uma sobrevida dentro da Série B e voltar à elite do futebol. Agora o Vasco vai virar a chave, vai enfrentar o Novo Horizontino no próximo sábado. Novo Horizontino que empatou ontem com o Bahia, complicou muito a situação do clube baiano, só que o Vasco vai enfrentar ele em casa, né? Se fosse fora de casa seria um jogo muito perigoso pro Vasco. O Vasco até mesmo perdeu já para esse time no primeiro turno por 2-0, mas jogando no Caldeirão, o Vasco é totalmente favorito a vencer, conquistar esses 3 pontos e quem sabe chegar à terceira colocação, porque vale ressaltar que com o empate do Bahia com o Novo Horizontino ontem, ele está apenas a 1 ponto à frente do Vasco. Hoje o Vasco não tem que olhar mais para o quinto colocado, e sim para a terceira colocação, né? Porque se caso vence o seu próximo jogo, o Bahia empata ou perder o seu jogo, o Vasco ultrapassará o clube baiano e voltará à terceira colocação, dando uma maior tranquilidade ainda para nós torcedores e também para esse acesso chegar o quanto antes. Ontem foi de suma importância essa vitória. O Vasco, como eu disse, vai enfrentar aí o Novo Horizontino no próximo sábado, e para esse jogo não vamos ter ele, cara. Até falei ontem aqui no pós-jogo que eu queria ver o Alex Teixeira já como titular, só que infelizmente ele acabou tomando o 3º cartão amarelo no jogo de ontem, né? Uma falta besta ali, né? Acho que foi por reclamação que ele tomou o 3º cartão amarelo, não lembro direito como que foi, só sei que ele tomou e tá fora dessa partida contra o Novo Horizontino. E eu falei bastante aqui no pós-jogo pra quem assistiu, né? Que eu gostaria de ver o Alex Teixeira no lugar do Nenê, né? Porque o Nenê não tá jogando nada, cara. Não dá mais pra continuar como titular. Ontem na entrevista coletiva, o Jorginho falou sobre esse assunto, disse que o Nenê tem uma importância enorme pro time, só que naquele momento ele viu que o Nenê não estava funcionando e optou em fazer alteração no intervalo e entrou com o Alex Teixeira e também com o Bruno Tubarão, que foram os salvadores da pátria ontem, né? O Bruno Tubarão fez o primeiro gol do Vasco, né? O gol de empate, e o Alex Teixeira fez o gol do 2-2 e do 3-2 e o Vasco conseguiu os 3 pontos. Mas o Vasco também vai ter uma volta muito importante para esse jogo, que é o Yuri Lara, vai voltar ao time titular no lugar do horroroso Zé Gabriel, que foi muito mal, sem dúvida nenhuma, fez mais uma partida horrorosa com a camisa do Vasco. Não tem a mínima capacidade de um cara desse vestir a nossa camisa até o final do seu contrato, né? Lamentável a montagem do elenco do Vasco nesse ano, cara. Ontem o jogo foi horroroso, só que o Vasco conseguiu os 3 pontos, mas ficou nítido para todo mundo que o Carlos Brasil, que foi o responsável na montagem desse elenco, está sendo o maior culpado, na minha opinião, para o Vasco passar esse sufoco na Série B, porque ele montou muito mal o elenco do Vasco, um elenco totalmente fraco, cara. É lamentável você ver um profissional desse trabalhar como diretor executivo do Vasco por muito tempo, né? Até a chegada do Paulo Brax, que também não pôde fazer nada, já que quando ele chegou o Vasco já não tinha mais a possibilidade de contratar mais ninguém, até porque tinha fechado a janela de transferência. Mas o Carlos Brasil esteve presente na montagem do elenco durante a Série B, para montagem, para sequência até o término da Série B. E o máximo que ele conseguiu foi trazer esses jogadores patéticos pro Vasco, né? O Carlos Brasil está escondido, ninguém nem sabe onde é que está o Carlos Brasil. Nunca mais vi ele dando entrevista, nunca mais vi ele
falando sobre o time do Vasco, no CT, visitando os jogadores, né? Tá sumido o cara, né? Ele continua trabalhando no Vasco, mas na minha opinião ele está sem função nenhuma dentro do clube porque é um incompetente de primeira e na minha opinião ele tem que ser demitido assim que o Vasco voltar para a elite do futebol. Mas agora é o time descansar, trabalhar essa semana, corrigir os erros, porque tem muitos erros nesse time do Vasco. A vitória não pode camuflar os erros que a gente viu no jogo de ontem, o Vasco espaçado, a dupla de zaga, deixando os adversários tranquilamente atacarem eles, conseguindo fazer o primeiro gol do Operário foi ridículo, cara. A zaga ficou assistindo o Operário fazer o gol. Tanto o Anderson Conceição ficou parecendo uma estátua vendo o jogador cruzar e o Danilo Bosa que ficou assistindo o jogo como se estivesse sentado no sofá da sua casa assistindo o jogo do Vasco, né? O cara fez o gol nas costas dele. A zaga do Vasco, ela não é compacta, ela não joga junto. Tanto o Danilo Bosa e o Anderson Conceição, ambos jogam muito distantes e com certeza isso atrapalha muito o sistema defensivo do Vasco. E sem falar que lá atrás não temos um goleiro de segurança, que é só chutar que a bola entra no mão de alface. Mas vamos torcer para que tudo dê certo, o Vasco confirme esse acesso o quanto antes. Eu estou confiante que o Vasco vai confirmar esse acesso entre o jogo do Criciúma e também do Sampaio Corrêa, que são os dois jogos que o Vasco vai ter no final de outubro em São Januário. Deixe aí nos comentários o que você achou do jogo de ontem, o que para você deve ser mudado, e você acha que o Vasco vai conseguir subir com tranquilidade ainda para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da situação de jogadores e também do bicho que o Vasco pode pagar em caso de acesso, né? Ontem, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, o dirigente Paulo Brax já estaria aí negociando uma possibilidade de acesso do Vasco com os jogadores, né? Há uma grande chance desses jogadores receberem uma boa grana em caso de acesso do Vasco, né? Pra falar a verdade, eu não pagaria esse dinheiro porque é obrigação desses jogadores. O Vasco já está pagando salário em dia, não tenho que reclamar esses caras do clube, né, velho? O Vasco tá tudo certo, mais que esse bicho seja uma motivação a mais, só que os jogadores, cara, não têm a técnica apurada, não são jogadores de qualidade, né? Você pode motivar eles ali internamente, só que na hora dentro de campo você vê um bando dentro de campo, realmente, né? Todo incentivo é bem-vindo, vale ressaltar que a 777 Partners tem dinheiro e se eles querem gastar o dinheiro deles com isso, quem sou eu para criticar, né? Vamos torcer para que dê certo e o Vasco volte à elite do futebol. Ontem também na entrevista coletiva, o técnico Jorginho falou já do planejamento para 2023, né? Vale ressaltar que ele tem contrato somente até o término dessa Série B e reiterou mais uma vez o desejo de permanecer no Vasco, na montagem do elenco do Vasco para a próxima temporada e que ele quer fazer parte desse projeto da 777 Partners dentro do Vasco, né? Eu acho que se o Jorginho conseguir uma boa sequência de resultados nessa reta final de Série B, eu acho que seria válido manter ele como técnico do Vasco, porque ele foi o único corajoso que assumiu o Vasco nessas condições, né? O Vasco estava largado, não tinha nenhum treinador que queria assumir o Vasco, né, cara? Você for olhar em termos de justiça, eu não acho justo o Vasco mandar embora um técnico como o Jorginho, que quis assumir o Vasco na reta final de Série B e contratar, por exemplo, o Odair Helman, que recusou o Vasco, que não quis ouvir o projeto do Vasco, que sequer considerou a grandeza do Vasco para vir trabalhar no clube e ele preferiu ficar sem trabalhar e morando lá no mundo árabe, né? Eu acho que o Vasco tem que rever isso daí, eu acho que o Jorginho merece sim uma chance, pelo menos ali no Campeonato Carioca, para ver se ele vai conseguir bons resultados. Vale ressaltar que ele foi o último técnico campeão com o Vasco. E também para aqueles que defendem a vinda do Sampaoli, já era, meu amigo. O Sampaoli fechou com o Sevilha da Espanha, não tem a mínima chance de ele ser o técnico do Vasco o ano que vem. E também outro técnico que foi especulado aqui no Vasco, que foi o Marcelo Bielsa, esse treinador recusou o Santos recentemente. Eu acho muito pouco provável que ele vai querer dirigir o Vasco no ano que vem, mesmo o Vasco tendo dinheiro. Eu acho muito pouco provável que ele vai querer vir trabalhar aqui no futebol brasileiro. E o mercado vai ficar muito escasso para o Vasco e vai ter poucas opções. E na minha opinião, o melhor seria seguir com o Jorginho, assim como deveria ter sido feito com o Fernando Diniz, que mandou o cara embora e o cara foi pro Fluminense e tá lá brigando por coisa grande com o nosso rival, né? Mas essa é a minha opinião, acho que cada um tem a sua opinião, sabe que o Jorginho é um técnico muito limitado, mas eu acho que se você for olhar o mercado brasileiro, não tem grandes opções no mercado. O mercado de treinadores aqui no Brasil, ele é muito fraco, né? E ontem o salvador da pátria, Alex Teixeira, né? Um jogador que também tem contrato se encerrando ao término dessa Série B, ao término do mês de novembro. Muito possivelmente o jogador não deverá ter o contrato renovado, mas quem sabe se ele voltar a jogar bem, voltar finalmente a jogar bem com a camisa do Vasco,
pode ser que a diretoria do Vasco reveja a possibilidade de renovação de contrato com o jogador para a próxima temporada. Eu acho que seria interessante o jogador fazer uma boa pré-temporada para ver como que ele vai se sair no Campeonato Carioca. Se o jogador estiver muito abaixo, aí vale a pena o Vasco sentar com ele e conversar. Cara, não dá, velho, não dá pra você continuar jogando aqui, a gente vai ter que rescindir o contrato, né? Ou o Vasco fazer um contrato de risco com o atleta, né? Como muitos jogadores fazem aí, quando voltam lá da China, quando voltam do mundo árabe, muitos jogadores fazem esse famoso contrato de risco, né? Talvez o Vasco oferecendo um contrato pra ele até o término do Carioca, seria interessante pra ver como que ele vai evoluir. Se ele não jogar nada, aí pode deixar o Alex Teixeira de lado e contratar outros jogadores, porque o Vasco o ano que vem vai ter que começar um elenco praticamente do zero, porque eu não quero ver esse elenco fajuto na Série A do Campeonato Brasileiro, e a grande maioria dos torcedores também não quer. Deixa aí nos comentários se você daria uma oportunidade para o técnico Jorginho e também para Alex Teixeira em 2023. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, tamo junto. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, hein? Falou, é nóis, saudação e vai se cair a todos.